O maior pesadelo para qualquer liderança de TI não é o ataque que vem de fora gritando. É aquele silêncio quando se descobre que o inimigo, na verdade, já está operando dentro da rede. Vamos analisar exatamente como esse cenário se desenrola. Olha, isso aqui não é uma hipótese, não é um "e se", é uma demonstração real do que acontece todos os dias por aí. A gente fala muito sobre a segurança do perímetro, e ela é importante, claro, mas a verdadeira batalha, muitas vezes, começa depois que essa primeira barreira já caiu. Então, vamos partir de uma premissa um pouco dura, mas que é essencial para essa conversa. O perímetro já foi violado. Pode ter sido um phishing, uma falha que ainda não foi corrigida, um dispositivo infectado. A porta de entrada, de um jeito ou de outro, sempre vai existir. A verdadeira questão é o que vem a seguir. É essa pergunta que realmente define a resiliência de uma organização, porque a partir do momento em que um atacante está do lado de dentro da rede, o jogo muda completamente. Certo. Então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender de verdade a ameaça, a gente vai simular o passo a passo de um atacante dentro da rede através de um teste de invasão interno. O objetivo aqui não é tentar derrubar o firewall, não. É descobrir o quão rápido um invasor, com o mínimo de acesso possível, consegue chegar no prêmio máximo, o controle total do Active Directory. Tudo, absolutamente tudo, começa com um único ponto de acesso, um único pé na porta. E o mais surpreendente é que essa primeira credencial é bem mais fácil de conseguir do que se imagina. Muitas vezes, essa primeira porta de entrada não é uma falha super complexa, sabe? Ela vem de protocolos de rede antigos, como o LLMR e o NBTNS. Pense neles como se fosse um sistema antigo de achados e perdidos da rede. Eles vêm ativados por padrão em muitos ambientes, só esperando um errinho acontecer para ser explorado. O processo é devastadoramente simples. É assim, ó, um usuário digita errado o nome de um servidor. A rede não encontra o servidor e meio que pergunta em voz alta para todo mundo: "Ei, alguém viu esse servidor?" E a máquina do atacante, que está lá quietinha, só ouvindo, ela levanta a mão e diz: "Opa, sou eu, me manda suas credenciais." E a máquina do usuário, coitada, obedece. O resultado disso é a captura de uma hash. Veja bem, não é a senha em texto plano, mas uma versão criptografada dela. Só que, para um atacante, isso é ouro puro. Ele pode simplesmente levar essa hash para a máquina dele e usar ferramentas para quebrar, para descobrir a senha real, tudo offline, sem disparar um alarme sequer na rede. Pronto. Com essa primeira credencial em mãos, o atacante agora não é mais um estranho, ele já é um usuário, mesmo que um com poucos privilégios. E é a partir daqui que a escalada rumo ao controle total realmente começa. O alvo agora muda. São as contas de serviço. Sabe, aquelas usadas por aplicações, bancos de dados, sistemas de backup, contas que muitas vezes têm senhas que nunca expiram e que são fracas de propósito, para não quebrar a aplicação. Um prato cheio. E esse ataque é brilhante pela discrição. O atacante simplesmente pede ao Active Directory um ticket de acesso para um serviço, o que é um comportamento totalmente normal na rede. O AD, sem desconfiar, entrega. O atacante então leva esse ticket para a própria máquina e quebra a senha da conta de serviço com toda a calma do mundo, sem que nenhum sistema de monitoramento perceba nada de errado. Uma vez que uma conta de serviço com privilégios elevados é comprometida, e acredite, muitas delas têm, o jogo acaba. O atacante chegou aonde queria. Game over. A transformação é completa. O atacante passou de um simples usuário comum, com acesso superlimitado, para um administrador de domínio. Basicamente, ele agora tem as chaves do reino, com acesso a absolutamente tudo. E com privilégios de domain admin, não existe mais limite. Dados financeiros, segredos comerciais, e-mails da diretoria, tudo está ao alcance. É possível implantar um ransomware, criar novas contas de administrador e, o pior, apagar qualquer evidência de que ele esteve ali. O comprometimento aqui não é parcial, é absoluto, 100% de controle sobre o ambiente. O cenário é bem assustador, eu sei, mas a paralisia não é uma opção. Agora, vamos virar a chave, mudar o foco do ataque para a defesa. Afinal, como se proteger de uma ameaça que já está dentro de casa? E essa é a pergunta que vale $1 milhão. Se um atacante conseguisse uma única credencial de usuário na rede hoje, quanto tempo levaria para ele se tornar domain admin? Estamos falando de horas? Ou de minutos? A solução não está em construir muros cada vez mais altos. Está em instalar sensores do lado de dentro.
É preciso ter visibilidade para enxergar quando um invasor se move de um sistema para o outro, para identificar aquelas configurações perigosas no Active Directory e, claro, ter a capacidade de responder antes que seja tarde demais. E é exatamente nesse ponto cego da segurança interna que a especialização faz toda a diferença. A SN Informática, como especialista em cibersegurança como serviço, e Sophos Gold Partner tem o foco total em identificar e neutralizar essas ameaças antes que elas virem um incidente catastrófico. Nossa atuação é completa. Não se trata apenas de simular esses ataques para achar as falhas. A gente implementa sistemas de detecção e resposta contínua e, mais importante, fortalece ativamente o Active Directory para que esses caminhos de ataque simplesmente deixem de existir. Ter uma postura reativa em segurança interna, hoje em dia, é uma estratégia de falha anunciada. Proteger o Active Directory é proteger o centro nervoso de toda a operação da empresa. O próximo passo é pegar esse conhecimento e transformar em ação. Agende uma análise com os nossos especialistas e venha descobrir qual é o verdadeiro nível de resiliência do seu ambiente contra essas ameaças que vêm de dentro. Se essa análise foi útil, siga o nosso canal e deixe uma curtida para receber mais conteúdos como este. E detalhamos as 5 etapas desse ataque devastador em um infográfico exclusivo lá no nosso LinkedIn. O link está aqui na descrição. A gente se vê na próxima.